Esse nosso segundo vídeo, ele começa com a pergunta como escolher a palavra-chave? Parece simples, não é? Mas, por exemplo, quando eu tenho um trabalho de alfabetização mais espontâneo, mais individualizado, não é verdadeiramente a preocupação. Mas eu estou falando aqui de um trabalho sistematizado de alfabetização. Esse trabalho de escolha da palavra-chave não pode ser aleatório, ele precisa ter um planejamento. Inclusive, no manual do professor, logo nas páginas iniciais, nós colocamos um quadro matriz com as sequências das nossas escolhas para os 10 temas, né? Qual é a preocupação de escolha dessa palavra-chave? Primeiro, ela sai da temática. Segundo, ela entra num suporte de uma frase, que é a frase-chave, que é retirada do texto vivido. Mas que qualidade essa palavra-chave precisa ter? São 3 critérios fundamentais. Primeiro, ela precisa atingir o critério da alternância do fácil e do difícil. Nós não podemos deixar todas as dificuldades para o final do processo. Eu preciso começar alternando o processo mais fácil com o processo mais difícil. O que é isso? Não é difícil para a criança, nem difícil para o professor. A dificuldade é inerente à língua. Nós temos na nossa língua, e em quase todas as línguas latinas, a não correspondência de todos os fonemas com os grafemas. Nós temos relações unívocas e plurívocas. O que seria uma relação unívoca? Ao fonema P, eu só posso elaborar a representação com a letra P. Relação unívoca, uma única representação. Mas onde está a dificuldade? No fonema C, porque eu posso representar esse fonema C pela letra C, pelo grafema C, pelo grafema S, pelo grafema 2S, eventualmente pelo grafema X, né? Então isso encerra uma dificuldade, volto a dizer, não da criança nem do professor, inerente à própria língua. Então eu preciso, no meu planejamento, construir uma distribuição equilibrada desses fonemas que são unívocos e dos fonemas que são plurívocos. Segunda preocupação, não posso escolher para uma primeira palavra-chave uma palavra que não seja produtiva. O que é uma palavra não produtiva? Por exemplo, vovô, vovó. Eu não posso fazer nada com essas 2 sílabas. Eu não formo novas palavras. Menino, eu não consigo formar novas palavras com essas 3 sílabas. A nossa primeira palavra-chave é cavalo. Cavalo eu formo vaca, calo, né? Eu tenho vala, eu tenho muita coisa que eu posso formar. E se eu trabalho a família silábica, eu vou ter luva, eu vou ter cuca, eu vou ter uma variação ainda maior. Então eu preciso ter um cuidado, pelo menos nas primeiras unidades, com a escolha da produtividade dessa primeira palavra. Mais adiante, a nova palavra ela vai trabalhar com as anteriores, né? Na combinação com as anteriores. Então esse critério de produtividade, a exigência pode diminuir, mas não nas primeiras unidades. E o outro é tentar, o terceiro critério, evitar que determinadas semelhanças coincidam na mesma unidade. Por exemplo, nós temos fonemas que são articulados no mesmo ponto de articulação. Por exemplo, PB, TD, FV. Então, não devo, numa mesma unidade, colocar fonemas homorgânicos, que são produzidos no mesmo ponto. Eu devo separá-los nas unidades, para que a criança tenha um tempo de assimilação do fonema sonoro ou do fonema agudo. Ela precisa ter esse espaço entre essa sonoridade, né? Então, mantidos esses 3 critérios, eu seleciono as palavras-chave de acordo com o tema. É claro que esse nosso quadro, ele orientou a elaboração do nosso livro. Você, professor, pode, professor, professora, você pode fazer o seu próprio quadro, pequenas modificações,
mas sempre atento aos critérios, né? Porque senão você vai criar uma dificuldade suplementar ao processo, né? Então, a palavra-chave precisa ser planejada, pensada e organizada desde o início do ano, né? Para eu saber quando começo e quando termino o trabalho.